Existe alguém que tem me feito sentir um ódio muito grande, que tem me feito sentir uma revolta muito grande, que tem me feito sentir um medo incontrolável, uma angústia e um desespero. Existe alguém que me leva a desistir de grandes sonhos, de pequenos sonhos, de grandes projetos, também de pequenos projetos. Existe alguém que se faz de vítima quando o assunto é a autorresponsabilidade. Existe alguém que insiste em me fazer pensar que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir. Aquele caminho para ali é difícil. E quem é essa alguém? Sou eu mesmo. Não existe melhor pessoa que me causa mais problemas do que eu mesmo. Eu sou o principal suspeito dos meus problemas. Sou eu que crio conflitos comigo mesmo. Sou eu que escolho as cores que eu vou pintar a minha história. Sou eu o arquiteto da minha própria história. Por falta de sabedoria e de conhecimento, eu estou a destruir a mim mesmo e quem está à minha volta. No lugar da minha autorresponsabilidade, eu deixo de ser autor e eu passo a ser refém das situações. Bem, uma vez que eu consigo detectar quem causa mais problemas sou eu mesmo, então terei que mudar não a outra pessoa, mas a mim mesmo. Porque uma coisa que eu aprendi, ninguém muda ninguém. A não ser que a pessoa toma essa liberdade de dizer assim, eu quero mudar. Aí o caso é diferente. Mas a grande arte do ser humano é dirigir-se a si mesmo. Mas como dirigir a mim mesmo me dói, então eu tenho que falar dos outros. Eu não consigo saber quem eu sou. Então eu consigo detectar os erros dos outros. Pela inteligência eu consigo saber quem eu sou. Mas pela sabedoria eu consigo saber quem realmente eu sou. E agora, o que acontece? Nós não sabemos a nossa verdadeira identidade. Quando a gente não sabe a verdadeira identidade, nós passamos a apontar o dedo para os outros. O erro que é meu, eu digo que não é meu, é da outra pessoa. Uma vez eu ouvi um senhor dizer assim, eu não peco, as pessoas é que me fazem pecar. A Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Provérbios 2:6 diz assim, pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Provérbios 4:6, versículo 8. Diz assim, não abandona a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria o conselho da sabedoria procura obter sabedoria. Usa tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedica a autoestima, a sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela honrará. Há duas diferenças entre sabedoria e inteligência. A inteligência é a arte da compreensão.
A inteligência é a arte da percepção. A inteligência é a arte do entendimento. Quando, eu não sei se vocês já notaram, a inteligência, quando a gente se dirige, muitas vezes é para praticar o mal. Mas quando temos sabedoria, é impossível nós fazermos o mal com sabedoria. A inteligência, olha só uma coisa incrível. Uma pessoa, quando vai para destruir a outra pessoa, ela nunca utiliza sabedoria, ela utiliza inteligência. Ela elabora bem um plano. Ela elabora bem um plano. Ela constrói um plano para destruir a outra pessoa. Um exemplo. Eu venho aqui, chego na minha irmã e digo assim: amada, estás a ver o Paulo? O Paulo pensava estou a dar um exemplo. Estou a utilizar inteligência. Eu estudei, fiz uma planta para destruir a imagem do meu irmão. Amada, estás a ver o Paulo? Eu pensava que o Paulo era um santinho, afinal era um diabinho. Ele é assim. Uma vez que eu meti uma semente dentro da irmã, o que vai gerar? Vai passar. A irmã, olha, põe só Hebreus 12, 15. A irmã vai sair daqui, vai falar com o irmão, vai falar com a irmã, vai falar com outra irmã, outro irmão. Quando dermos por nós, toda a igreja está contaminada. E o que vai acontecer? A irmã passa 3 meses sem ver o Paulo. E quando ela chegar, a primeira coisa, quando ela vê o Paulo, ela nunca vai ficar feliz que viu o Paulo depois de 3 meses. A primeira coisa que ela vai pensar, no que eu falei. No que eu falei. As sementes que eu fui depositar foram através de quê? De ódio, revolta e egoísmo. Então, o que diz Hebreus 12, 15? Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. E muitos de nós estamos a ser privados da graça de Deus. Por quê? Nossa língua. Depois o que vamos dizer? É o diabo. A minha vida não corre bem. Por quê? É o diabo. Não sei não se é o diabo mesmo. A graça de Deus. E de que nenhuma raiz da amargura brota, vos perturba. E por ela muitos se contaminam. E é assim. Destruímos a imagem uns dos outros. A gente nem sabe o problema que a gente está a causar. Mas o mais engraçado é assim, a gente causa problema nos outros, mas o maior dano é a nós mesmos. Cedo ou mais tarde nós vamos colher isso. Porque a Bíblia não deixa passar. Aquilo que o homem fizer, isso também, isso é mesmo. Por quê? Porque em Provérbios 6, 2 diz assim: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Nós estamos a ser escravos. Há uma coisa impressionante. As palavras, quando estão dentro de mim, elas são minhas escravas. Agora, quando eu solto, eu me torno escravo daquilo que eu digo. Agora, o que nós estamos a falar? Provérbios 13, 2 diz assim: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que é sabedoria? Quem é que dá sabedoria? Só Deus dá sabedoria. E nós precisamos mais de sabedoria, porque a inteligência que nós temos não chega. A inteligência que nós temos nos fez chegar o problema que nós estamos. E nós precisamos agora do quê? Sabedoria. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, Provérbios 2,6, pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Tiago 1:5, versículo 5 a 6. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. É uma coisa engraçada. Eu, quando falo mal da irmã, vou dar um exemplo. Eu, quando falo mal da irmã, o meu coração não duvida. Eu não entro em dúvida.
Eu acredito aquilo que eu falei vai lá acontecer. Mas quando eu vou pedir sabedoria, ainda fico com dúvida. Será que Deus vai me dar mesmo? É impressionante. Nós, quando vamos para praticar o mal, nós não duvidamos nem um bocadinho. Nós temos fé, temos a convicção que aquilo que a gente está a falar vai acontecer. Mas se a gente pedir uma bênção, a gente fica inconstante. Vamos continuar, como diz. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Provérbios 4, 6 a 8. Não abandona a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procura obter sabedoria. Usa tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedica a autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abraça, e ela honrará. Todos nós aqui temos problemas. Quem não tiver, o pastor já chegou, vai orar, a gente expulsa o demônio logo da mentira. Todos nós temos aqui problemas. E todos nós aqui enfrentamos dificuldades, umas pequenas, outras grandes, outras médias, conforme a situação de cada um. Mas existe uma coisa que quando a gente casa, a gente passa a entender mais coisas. Quando a gente é solteiro, a gente tem uma liberdade muito grande. Mas quando a gente casa, é um conflito segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Dia 1 até 31. É um conflito muito grande. A gente não entende o que se passa. A gente ora, quanto mais ora, mais conflito tem. A gente para de orar, pensa que o conflito baixou, então não oro mais. Mas ao longo do tempo, nós fomos programados pelos nossos pais, né? Certos valores dentro de cada um de nós. Nós fomos crescendo. Depois de crescer, nós saímos à beira dos nossos pais. Viemos para o mundo. Então agora nós somos confrontados pelos valores dos nossos pais que foram colocados dentro de nós e pelo valor do mundo. Então a gente vai ligar a televisão. E a televisão também mostra também outros valores. A gente vai para as redes sociais. As redes sociais também mostram outros valores. Ou seja, já é conflito. Mas uma coisa, uma chave para compreender, para vocês me compreender e eu vos compreender a vocês, eu tenho que saber quais são os seus valores que estão na hierarquia máxima. Porque o que nós defendemos mais aqui são os nossos valores. Eu tenho que perceber primeiro qual é o valor máximo da minha irmã. Por exemplo, o valor dela é a honestidade. A minha é a mentira. É um exemplo. A minha é mentira. Se eu vou ter um relacionamento de amizade com ela, é conflito. Ela vai dizer que eu não entendo aquele. Porque ela preserva a honestidade e eu preservo o quê? A mentira. Num relacionamento de dois, um casal, uma vez eu fiz isso. Eu busquei uma lista de valores, meti lá a minha esposa sentada aqui, vamos conversar. A primeira pergunta que eu lhe fiz: o que é mais importante? O que é mais importante para ti no relacionamento? É essa pergunta que nós temos que fazer uns pelos outros. O que é mais importante? Por quê? Porque quando a pessoa abre a boca, ela vai definir aquilo que é mais importante para ela. Se ela me definiu 4 tipos, então vamos fazer assim. O primeiro é, por exemplo, amizade. O segundo, honestidade. O terceiro é perdão. Por exemplo, você pega no primeiro e no segundo, você diz, compara. Nesses dois, o que é mais importante para ti? É amizade. Então você já afasta os outros. Até chegar em dois valores máximos, aí você consegue entender como a pessoa reage em cada situação. Por exemplo, se o meu valor máximo é a minha imagem, eu posso estar a trabalhar. Quando o meu patrão me apertar, o que é que eu vou fazer? Vou mentir. Por quê? Porque o meu valor máximo é a minha imagem. Então, se o meu patrão me aperta, diz assim, o que aconteceu aqui? Eu vou fazer o quê? Eu vou mentir. Por quê? Porque eu tenho que defender o meu valor máximo. O quê? É a minha imagem. Agora, se for a honestidade, eu vou abrir a boca e vou dizer a verdade. Eu fiz isto, fiz aquilo, fiz o outro.
É uma coisa impressionante. E isso alivia quase os nossos problemas. Mas há uma coisa importantíssima que nós também temos que compreender, é como nós funcionamos. Por quê? Porque tudo que existe, tudo que está aqui ao nosso lado, nós temos que saber como é que isso funciona para a gente poder lidar com isto. Eu tenho que saber como é que a minha mulher funciona para eu lidar com ela. Eu tenho que saber como é que os meus filhos funcionam, a minha sogra funciona e por aí vai. Para quê? Para poder lidar com ela. E nisso, eu primeiro, para saber como é que elas funcionam, eu primeiro tenho que saber primeiro a mim. Porque senão eu esqueço de mim e vou mais para outras pessoas. É isso que está acontecendo. Eu esqueço de mim. Olha só uma coisa incrível. Tudo que Deus fez está em movimento. Tudo. Tudo que Deus fez está em movimento. Nós, desde que nascemos até agora que estamos aqui, nosso coração não para de bater. Às vezes, quando vem a conta da luz, nosso coração dispara. Quando vem uma dívida, dispara. Mas não para de bater. O sangue está sempre a circular. O sangue não para. Quando nós vemos a primeira vez, quando nós deparamos com o Espírito Santo, está em Gênesis 1:2, que diz assim: o Espírito de Deus se movia. Automaticamente nós vimos o quê? Que o Espírito Santo não está parado. E muitas das vezes, em certas circunstâncias, nós estamos paralisados. Nós não estamos em movimento. É assim que Deus quer. Movimenta-se. Mova-se. Amém? Agora, nós precisamos entender como funciona o nosso corpo. Porque ele está dividido em corpo, alma e espírito. Por quê? Porque nesses três, corpo, alma e espírito, é lá onde nós passamos mais tempo. Ou passamos mais tempo a alimentar a nossa carne, ou passamos mais tempo a alimentar o nosso espírito. Aonde a gente passa mais tempo é lá onde temos o nosso resultado. Em certas batalhas, em certas situações que estamos a ser destruídos, a gente tem que verificar onde estamos a passar mais tempo. Se calhar o tempo que a gente está a passar, a gente pensa que é muito, mas ainda é pouco. Porque a gente consegue ir mais além. Porque quem corre 5 quilômetros ainda quer correr mais 5. Quem pula 2 metros quer pular mais 3. E assim, o corpo está em movimento. Nós queremos sempre mais. E então, o corpo tem o paladar, tem o olfato, tem o tato, tem visão e tem a fala. Eu só vou falar assim de visão e fala, o paladar e o olfato, que vocês já sabem. Então, o que é visão? Visão. A Bíblia diz, Jesus disse assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. É a maneira como eu vejo. E eu tenho que compreender como é que os meus olhos funcionam. Não é só para ver outras coisas, mas é para saber como é que eles funcionam. A fala. Se eu não souber qual é o poder que eu tenho nas palavras, eu vou praticar a lei que está em Provérbios 18, 21. A boca tem o poder de dar vida e dar morte. Onde é que eu estou a gerir? Onde é que eu estou a falar? O que é que eu estou a falar? É vida ou morte? Se eu não souber como funcionam as palavras, eu vou construir a minha vida debaixo de maldição. O espírito está dividido em consciência, intuição e comunhão. A alma, a alma aí já é a confusão de todos nós. Está a mente, está a emoção e está a vontade. Eu vou falar só daqui da mente. A mente é uma coisa extraordinária. Todos nós, à frente do computador, nós somos uns deuses. Todos nós, à frente do computador, nós somos uns deuses. A gente mete coisas dentro do computador, tira, mete, tira. Não gostei disso, apaga. Não gostei daquilo, vai, tira. E quando se cansar, apaga tudo aquilo, limpa tudo, fica tudo limpinho. À frente do computador, nós somos uns deuses. Mas diante da nossa mente, somos uns fracassados. Desculpa. Por quê? Todos nós fazemos seguro. Todos nós temos aqui seguro. De carro, casa, loja, discoteca, bar, café. Tudo, quase tudo. Mas não temos seguro da nossa própria mente. A gente chega em casa, estacionamos o carro na garagem, desligamos o carro, vamos jantar e vamos dormir. A gente tem a consciência que desligou o carro.
Mas quando formos dormir, a nossa mente está sempre para trabalhar. Você nunca vai deixar o teu carro ligado e vai dormir. Você tem sempre o cuidado. Mas nós não temos cuidado do que circula na nossa mente. E o mais engraçado é assim. Existe uma coisa na nossa mente que é memória. Uma vez, por exemplo, se eu chego aqui na irmã, eu dou muito exemplo porque você sabe como é que é, né, minha irmã? Chego aqui na irmã e eu falo palavras de maldição, palavras agressivas, automaticamente ela registra aquilo na memória. Amados, tem uma coisa, nunca mais aquilo será apagado. Por quê? Porque todos nós temos aqui, temos situações que já passaram anos, mais anos e mais anos. A gente ainda lembra. Só temos que fazer uma coisa, temos que aprender a substituir aquilo que nós temos por uma coisa maior. Pedro negou Jesus 3 vezes. Estava dentro da memória dele. Estava lá dentro. Jesus, você viu que Jesus sempre quando falou com Pedro, ele sempre diz, Pedro, você me ama? Ele diz que sim. Então apacenta as minhas ovelhas. O negar Jesus e apacentar as ovelhas é muito mais do que negar o Jesus. É incrível. Ele reeditou a memória. Ele não apagou aquilo que está lá. Uma vez ontem estava a conversar com alguém e disse assim, do passado já esqueci. Eu disse, não esqueceste, está ali dentro. Ninguém esquece. Olha, uma parte. O perdão. Por exemplo, o perdão. Se eu cometo um crime, vamos assim dizer, porque é crime. Falo mal da irmã, depois vou no gigante está ali. Eu falo também mal da irmã, no gigante. Vou para a linda esposa do gigante, também falo mal. Vou para ali e falo mal. Eu falo mal com todos aqui que estão aqui, da irmã Elisete. Depois, Deus fala comigo para pedir perdão. Na hora que eu chegar na irmã, vou dizer assim, irmã, olha, perdoa-me, porque eu falei mal da irmã. No meu ver, eu chego perto da irmã e digo assim, olha, irmã, eu falei mal da irmã no gigante, e quando estava no gigante, eu falei isto. E quando estava na esposa do gigante, eu falei isto. E quando eu pulei no outro irmão, falei isto. Eu tenho que tirar as coisas da escuridão para a luz. Como é que eu vou só chegar perto da irmã? Irmã, perdoa-me porque eu pequei contra ti e falei mal. Não. Eu tenho que abrir tudo o que eu disse. Por quê? Porque se nós escondemos uma única coisa dentro de nós, o demônio tem poder sobre aquilo. E muitas vezes nós estamos a enterrar algo dentro de nós vivo. Cedo ou mais tarde aquilo sobressai. E tudo aquilo que a gente enterra vivo tem poder sobre nós. É por isso que o demônio, é por isso que tem sempre aquelas acusações. Constantemente estamos a ser acusados. É algo que está por trás que a gente ainda não limpou. E Deus nos quer limpo. Vamos continuar. Estamos a falar da mente, da memória. Então nós temos que reeditar os nossos traumas. Por exemplo, há versículos na Bíblia que nós temos que substituir. Por exemplo, quando um pensamento vem, nós temos que tirar um versículo para substituir automaticamente aquele pensamento. Por exemplo, vem nas finanças, como é que eu vou pagar isso? Filipenses 4:19. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Ok. Você disse uma palavra maior do que... Exatamente, do que o problema. Você vai andar. E aquilo vem outra vez. E você cita outra vez? Filipenses. Vai chegar uma altura, se cada vez que o problema vem, não vem mais o problema, vem Filipenses. E você passa a não sentir mais dano, mas a sentir uma convicção. E dizer assim, não, eu sei que Ele vai suprir. Amém? Amém. 3 coisas, eu acredito que existe mais coisas que a nossa vida luta muito com isso. Já que estamos a falar de sabedoria e inteligência, existe uma coisa, o mundo diz, nós temos que ter três áreas na nossa vida, que nos causam muitos problemas. A área espiritual, a área emocional e a área financeira. Essa aqui é a mãe, né? Essa aqui destrói todo mundo. A área financeira. Por quê?
O mundo diz inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência espiritual. Mas eu digo assim, vamos ter sabedoria emocional, sabedoria espiritual e sabedoria financeira. Por quê? Sabedoria espiritual é o quê? Fruto do Espírito. A gente come aqueles frutos do Espírito, a gente fica um anjo, fica voado de um lado para o outro. Agora, a emocional é que nos causa muito, mas é muitos problemas. 80% de cada um de nós é emoção. Mas afinal de contas, o que é emoção? É a capacidade que eu tenho de administrar os estímulos internos e externos. Um exemplo. Quando é que a justiça começa onde? Dentro de mim ou fora de mim? A injustiça começa dentro de mim. Mas ela começa primeiro onde? Fora. Ela quer fazer o quê? Quer entrar. Se eu não tiver sabedoria, se eu tiver inteligência, ela entra. Se eu tiver sabedoria, ela não entra. Mas muitas das vezes, por exemplo, a irmã fala uma coisa, ela está a falar, e o meu coração está acelerado, e as minhas emoções estão a ferver. Já estão a ferver. Mas de repente eu começo a ter, como diz em inglês, self-talk. Começo a falar comigo mesmo. Calma, Paulo. Calma. Ela vem aí, tem calma, fica calmo. E eu começo a falar comigo mesmo. Automaticamente começo a ter domínio sobre a situação. O que a irmã vai falar pode ter um impacto, mas não vai se ter tanto se eu permitir que ela entre. De que pertence a tua paz? Hoje em dia a nossa paz estamos a vender para os nossos conflitos. Se a minha paz pertence a mim, ninguém tem o poder de me tirar. Mas agora, se pertence aos outros, toda a confusão que chega vai me tirar a paz. Ai meu Deus, onde é que você está, Senhor? Eu acho que eu perdi a paz. Onde é que foi, filho? Não sei. Perdi. Nós estamos a perder, estamos a ser destruídos. Estamos a entregar as nossas vitórias, aquela força que Deus colocou em nós para situações pequenininhas. Efésios diz assim, 4:6. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa... Olha só. Quanto tempo demora para você e eu explodirmos diante de uma situação? Quanto tempo leva? Se o pastor me fazer essa pergunta, eu vou dizer, pastor, aquilo, antes de eu pensar quanto tempo, já parti a casa toda. Quanto tempo demora para você explodir diante de uma situação? Aquilo é rápido. É só ouvir os passos. Aquilo explodir logo. Outra pergunta. Qual é o tamanho da profundidade? Qual é o tamanho da profundidade quando você explode? Como é que você se sente? Qual é o tamanho? Quanto tempo demora para você voltar para o seu estado normal? Quando você está extremamente chateado. Quanto tempo volta? Quanto tempo demora para você voltar para o teu estado normal? Uma semana? 3 dias? Alguns de nós já tem 1 mês. Fica a remoer. O outro ainda há anos. Olha só, uma coisa engraçada. Há uma coisa engraçada. O meu cunhado fez uma surpresa na Páscoa. Veio aqui e então chegou lá em casa. Maravilha. A gente abre a porta. Seja bem-vindo, entra. Foi lá. De repente, minha sogra também chega. Eu disse, que Páscoa emocional. Eu estou muito contente com essa Páscoa. Deus é bom. Entra a família toda. Estamos lá todos sentadinhos. Eu caladinho. Apreciar a família toda. Que alegria. Eles falam, vão falando. A minha mente começa logo a trabalhar. Olho para a minha sogra, já estou a criticar. Olho para o meu cunhado, já estou a criticar.
de repente, uma coisa que eu aprendi. Se eu consigo detectar que uma coisa na minha sogra, por exemplo, que ela vamos assim dizer, eu não posso utilizar a palavra, que ela é má, por exemplo, é má, não é má. Ela é má. É engraçado. Se eu conseguir detectar que ela é má, é porque essa maldade que ela tem também está dentro de mim. Se eu conseguir detectar que ela é egoísta, esse egoísmo também está dentro de mim. Se eu conseguir detectar na outra pessoa que é falsa, essa falsidade também está dentro de mim. Você nunca vai detectar nada que não esteja dentro de ti. Porque se você conseguiu ver, é porque você também tem. Porque a nossa mente é impressionante. É só você lançar uma coisa aqui que ela vai processar aonde foi que aconteceu um evento semelhante a isso para te dar uma resposta. Agora, se eu tiver um ódio contra a irmã, é porque eu tenho isso dentro de mim. É impressionante isso. Eu aprendi isso. É por isso que eu estava irritando. Eu descobri isso. Deus, muito obrigado. Eu amo essas pessoas todas que estão aqui, Senhor. Se eu conseguir detectar que a irmã fala muito, é porque eu também falo muito. O que eu consegui detectar na outra pessoa é porque eu também tenho. E a Bíblia é tão perfeita. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É por isso que nós estamos sempre cada vez mais o quê? A julgar os outros. A gente foge da nossa responsabilidade e colocamos à frente. É a irmã que é culpada porque eu não estou a ser mais vitorioso na minha vida. Ela é bruxa, está a embruxar a minha vida. Vou fazer lá, como é que é? Vou me benzer. Vou meter sal grosso lá em casa. Nós próprios é que estamos a causar os nossos conflitos. Nós precisamos entender os valores dos nossos cônjuges, das pessoas que estão ao nosso lado, para pararmos de fazer confusão. Por quê? Porque é o valor máximo. Porque se uma pessoa tem um valor e a outra tem um valor, a gente entra em conflitos. A gente pode orar, porque Deus nos deu a Bíblia, é impressionante, a palavra dele é para a gente nos guiarmos. Mas para isso, primeiro temos que ter uma autoanálise a nós mesmos. Somos nós, sou eu que causo problemas. E depois reclamo. Precisamos também entender quanto tempo eu levo para explodir em certas áreas. Porque você não é uma bomba química que Deus construiu. Você é feita, como diz a palavra em Romanos 5, você está revestido de amor. Se você saiu das trevas, Deus te colocou no sítio dele que é amor, então você respira amor. Mas nesse mundo tão competitivo que nós temos hoje, está complicado. Mas uma coisa é certa, nós também precisamos saber quem realmente nós somos. Nem quem eu sou. Porque se a gente inverter a nossa autoimagem, quem realmente nós somos, a gente começa a meter quem nós somos através do quê? Do carro que eu tenho. A minha identidade, quem sou eu? É o carro que eu tenho. É a roupa que eu tenho. É a casa que eu tenho. Mas você não é casa, você não é roupa. Você é dentro de você. Então eu aprendi uma coisa muito simples. Eu não sou aquilo que as pessoas me dizem que eu sou. Eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. Eu não sou aquilo que as pessoas ou acham que eu devo ser ou que eu acho que eu devo ser. Eu sou os meus resultados. E quais são os meus resultados? Parece um pitbull raivoso. Constantemente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não posso ver ninguém que estou a ferver de nervosismo. É você. Minha sogra ontem foi lá. Eu quase dava um beijinho na boca dela. Com tanta alegria que eu ouvi. É assim. Essa é a curta palavra que eu tenho para vocês. E Deus tem feito isso. Tem colocado coisas em nós para que a gente possa fazer. E eu acredito que cada um de nós tem coisas grandes. Só não faz porque sabe do porquê? Porque a gente acha que é pouco.
E uma coisa, se formos ver bem na Bíblia, Deus trabalha com o pouco. Deus nunca trabalhou com muito. Ele sempre trabalha com o pouco. Se formos a ver em todas as situações, Pedro, Senhor, se és tu, manda, deixa que eu vou ter contigo. Manda. Por que duvidaste? A tua fé tão? Também a fé? Pouca. Mas quando em Pentecoste, quantas almas ele ganhou? Quando ele passava, a sombra dele curava os enfermos. Pouco. É impressionante. Pouco. Deus trabalha com pouco. Sede fiel no que ele vai te colocar. Se você ganhar uma lotaria, um dinheiro tão grande, você vai estourar o dinheiro. Agora, se você começar do pouco construir, você nunca vai destruir o império. Começamos no pouco. A viúva, quando foi ofertar, era pouco. Pouco. Deus trabalha com pouco. Mas nós queremos sempre o que nós temos, cada um que tem dentro de nós. Aquilo que cada um tem dentro de nós é pouco. A gente acha que é pouco e queremos mais. O pouco para outra pessoa é um milagre. O pouco que nós temos para outras pessoas é um milagre. Mas nós queremos que? Muito. Então espera, Deus vai te dar muito.